Olá pessoal, eu sou o Lodeiro, Agile Group Soluções Ágeis e Exatas em Gestão. Sou gerente de projetos e Scrum Master e nesse vídeo vamos apresentar o Scrum, como ele funciona, suas características principais, seus elementos, que são os papéis, cerimônias e artefatos. Enfim, como sempre, puxando situações reais para dentro desse mundo ágil. Resumindo, um vídeo rápido e direto para apresentar o Scrum, quem é, de onde vem, do que se alimenta. Tá bom, Lodeiro, vídeo rápido, sei. O último vídeo tu disse que ia ser rápido e ficou com quase meia hora, não? Não é time box que se fala? Isso não vale para os teus vídeos? Já vai começar a incomodar, preto e branco? Tá bom, eu vou ter que dar um spoiler do último tema do vídeo. O Scrum usa o conceito de time box, que é um evento, cerimônia ou reunião em que existe um tempo máximo. Tratam-se os assuntos que couberem no tempo definido. Diferente de uma reunião normal, em que normalmente se tem uma pauta e leva-se o tempo necessário. Timebox resolve aquele problema de reuniões intermináveis ou prazos de entrega que ficam sempre sendo protelados, empurrados para frente. No Scrum, tanto a sprint quanto todas as reuniões são timeboxes. Terminou o tempo, entrega o que está pronto. Mas guardem isso para daqui a pouco. Então, vamos começar pelo começo. Em primeiro lugar, por que criaram essa história de manifesto ágil, Scrum? O pessoal estava feliz desenvolvendo projetos da forma mais lógica possível. O cliente passa a especificação do que ele quer, o time constrói o produto, testa e entrega no final. Não é isso? Por que mudar o que sempre funcionou? A resposta é simples, porque não estava funcionando em um monte de projeto. Em projetos longos, quando o time entregava um produto final, sei lá, ao fim de um ano de projeto, o cliente já não queria mais aquilo, ou dizia que o time não tinha entendido o que ele precisava. O que eu quero dizer? O time se fechou por um ano desenvolvendo aquilo que não era o que o cliente queria. Aí o pessoal começou a tentar entender o motivo disso acontecer e descobriram algumas causas. Primeira, muitas vezes o mercado mudava. A demanda do consumidor era uma no começo do projeto, alguns meses depois o ambiente já era outro. Segunda causa, a real necessidade não estava 100% clara no começo do projeto. Isto é, nem o cliente sabia exatamente o que precisava. E uma terceira opção é, o produto era muito complexo e não tinha como detalhar tudo no início. Aí o time foi fazendo da forma que tinha entendido e não envolveu o cliente durante o projeto. Resumindo, em casos em que os requisitos mudam ou não estão 100% detalhados no começo, aquele modelo tradicional que primeiro levanta todos os requisitos, projeta, constrói o produto e entrega, não estava funcionando direito. E para resolver, o que eles imaginaram? Bom, pessoal, vamos ter que mudar algumas coisas. Quem sabe a gente detalha, desenvolve, entrega pouco a pouco o produto. A gente sempre envolve o cliente para ver se precisa mudar alguma coisa, até para confirmar se a gente está entendendo o que ele realmente quer. Resumo dos resumos, isso é o ágil, isso é o Scrum. Beleza, mas vamos lá, vocês merecem mais do que isso. Primeiramente, um alerta. Desconfiem daqueles que disserem que o ágil é uma evolução do modelo cascata. Isso não é verdade. Tem projeto em que o cascata vai funcionar melhor e outros que o ágil traz melhor resultado. Tem empresa que vai misturar os dois modelos, cascata e ágil, em uma abordagem que a gente pode chamar de híbrida. Mas como eu vou saber qual é a melhor abordagem para o meu projeto? Um dos critérios, não é o único, mas eu posso dizer que é o principal, é o quanto conhecemos dos requisitos no início do projeto e qual é a probabilidade desses requisitos mudarem ao longo do desenvolvimento. Acho que isso está claro. Mesmo assim, vamos ilustrar. É bem simples. Se temos todos os requisitos bem definidos, detalhados em um contrato, e principalmente se esse contrato é do tipo preço fixo, o ideal é usar um modelo mais tradicional. O time tende a precisar menos do cliente durante a construção do produto. E se o cliente quiser mudar alguma coisa que está na proposta, no contrato, não adianta falar diretamente com o time. Precisa pedir uma mudança no contrato, um aditivo, uma change, e isso é com a área comercial.
No outro lado, se temos uma ideia macro que precisa ser refinada com o tempo, ou então é um projeto muito complexo em que faz sentido entregar pedaço por pedaço, módulo a módulo, nesses casos, tentar definir um escopo e um preço final já no início é um verdadeiro tiro no pé. O risco do fornecedor ter prejuízo é muito alto, não tem saída. A solução é uma abordagem iterativa, incremental. Ah, iterativo e incremental é o sobrenome do Scrum. Lodeiro, eu fiquei com uma dúvida. Se eu não sei o escopo e o preço, o que eu coloco no contrato? Muito boa pergunta, Preto e Branco. Eu já tive longas conversas com clientes e com equipes comerciais de empresas que trabalhei. Ainda tem muita gente querendo entrar nesse mundo ágil, mas acha que não precisa mudar o modelo de contrato e proposta. O contrato tem que se adaptar às características da dinâmica ágil. Um contrato de preço fixo não é compatível com um desenvolvimento cujo escopo precisa ser refinado ao longo da construção do produto. O tipo de contrato mais adequado é o que chamamos de TIM, ou Time and Material, ou Tempo e Material. Também pode ser usado um contrato do tipo custo reembolsável. Não vamos entrar no detalhe dos tipos de contrato, mas que fique no radar essa questão. A abordagem ágil exige um contrato ágil. Resumindo bem, seria mais ou menos isso. O contrato define um valor por hora, conforme o perfil dos profissionais da equipe, e o cliente paga as horas efetivamente trabalhadas. Em um vídeo futuro, a gente pode entrar mais nos detalhes de contratos ágeis. Agora que a gente já tem uma noção do tipo de projeto que é melhor tratado pela dinâmica ágil, vamos dar uma olhada no desenho que resume a forma de trabalho do Scrum. É muito comum o Scrum ser representado por um desenho como esse. Uma seta circular grande que representa uma sprint, que é uma iteração que gera, no final, uma parte pronta do produto. Nesse caso, cada sprint gera uma peça daquele quebra-cabeça. E uma setinha menor que representa a reunião diária, a daily de 15 minutos com o time em pé. Mas vamos lá, vocês podem ver que tudo inicia na cabeça do dono do produto. Vejam que ele está imaginando como vai ser o produto final. Afinal, ele conhece a necessidade do cliente. Então, ele gera a lista de requisitos do produto, que é o backlog do produto. Ali tem tudo que o produto tem que ter. E cada vez que o cliente pede uma mudança, o dono do produto atualiza esse backlog. A duração da sprint é definida em conjunto por todos, time de desenvolvimento, Scrum Master e dono do produto, no início do projeto. Pode ser entre 1 e 4 semanas. Aí, o time de desenvolvimento decide quantos itens do backlog do produto ele consegue entregar no final da sprint. A lista de requisitos da sprint, ou backlog da sprint, é o pedaço de cima do backlog do produto. Por que o pedaço de cima? Porque o time desenvolve os itens prioritários do backlog do produto. E quem prioriza os itens do backlog do produto é o dono do produto. Tá complicado? Mais ou menos. Tá bom, Preto e Branco. É o seguinte, o dono do produto tem o backlog do produto, que é uma lista priorizada de todos os requisitos do produto como um todo. O time de desenvolvimento escolhe a quantidade de itens que pode executar na próxima sprint, mas não pode escolher quais itens. Por exemplo, não pode pegar um item lá de baixo que o dono do produto não acha que é tão importante entregar agora. O time deve escolher os itens que o dono do produto entende que são prioritários, que são os itens da parte de cima. Só que o time é que vai decidir se pega 2, 3, 4 ou 5 itens, conforme entende que tem capacidade de entregar. Quando a gente for falar dos papéis, isso vai ficar mais claro. Antes que eu me esqueça, a reunião em que o time escolhe os itens do backlog do produto para montar o backlog da sprint e entender melhor os requisitos é chamada de planejamento da sprint, ou sprint planning. É uma time box porque tem duração máxima pré-definida. Para uma sprint de 4 semanas, essa reunião dura 8 horas. Para a sprint de 2 semanas, a reunião é de 4 horas e assim por diante. A gente vai explicar melhor como funciona essa reunião num próximo vídeo. Ao longo da sprint, o time se reúne todos os dias para entender se as atividades estão fluindo, se tem algum impedimento, se alguém está com alguma dificuldade. Essa reunião é do time pro time. Dura 15 minutos e costuma-se fazê-la de pé, no mesmo horário e local todos os dias, justamente para ser mais objetiva. Se o Scrum Master ou o dono do produto quiserem participar, o time até pode permitir, mas desde que eles fiquem em silêncio. Quem fala nessa reunião é só o time. Bem,
Durante a sprint, o Scrum Master está sempre de olho para assegurar que o processo está sendo seguido, que as reuniões estão ocorrendo, se o time tem algum impedimento para ele resolver, se o time está conseguindo obter retorno do dono do produto, caso precise tirar dúvidas ou então até alterar o backlog da sprint. Esse é um detalhe interessante. Se a sprint é de 1 mês, 4 semanas, mas o time vê que vai conseguir entregar tudo que está no seu backlog em 3 semanas, isso não vai antecipar o final da sprint. O que acontece é, o time puxa mais algum item ou itens do backlog do produto para dentro do backlog da sprint para desenvolver e preencher aquela semana que iria sobrar. O contrário também vale. Se o time vê que não vai conseguir entregar tudo que ele tinha se comprometido, é proibido ele esticar a sprint para caber os itens escolhidos pelo time, protelar o fim da sprint. O correto é, o time chama o dono do produto para que ele, dono do produto, decida qual ou quais itens serão deixados para a sprint futura. Assim que termina o tempo de desenvolvimento da sprint, acontece a revisão da sprint, ou Sprint Review em inglês. É uma reunião de 4 horas para uma sprint de 4 semanas, em que o time apresenta os itens que finalizou e o dono do produto aceita ou não a entrega. Regra de ouro dessa reunião, é proibido apresentar itens com pendência. Ah, mas só tiver faltando um teste, um ajuste, não dá para entregar mesmo assim? Nada feito preto e branco. Tu lembra dos princípios 3 e 7 do Manifesto Ágil? 3, 7... Não. Produto funcionando é o que importa. O que mede o progresso do time é aquilo que ele entrega pronto, sem pendência nenhuma. E o Scrum segue à risca esse princípio. Na reunião de revisão da sprint, só vale apresentar o que está pronto. Mas, continuando, na revisão da sprint, o dono do produto tem que estar presente e ele decide se o cliente ou outros stakeholders participam também. Outro ponto importante, a cada sprint, o time tem que entregar um incremento do produto pronto, utilizável. Mas nem sempre esse produto será entregue ao cliente final, ao usuário. O dono do produto é quem decide se entra ou não em produção. Ok, incremento entregue, missão quase cumprida. Falta só uma cerimônia que, infelizmente, muitas empresas não dão a importância devida. Antes de passar para o planejamento da próxima sprint, o time Scrum se reúne numa reunião de 3 horas para uma sprint de 4 semanas, para discutir como foi a sprint. Essa é a retrospectiva da sprint, ou Sprint Retrospective. Aqui vai se falar mais do processo do que do produto. Ao contrário da revisão da sprint, em que se fala mais do produto do que do processo. Aqui eles veem o que funcionou bem e o que tem que mudar. Normalmente, dessa reunião sai pelo menos um item para entrar no backlog da próxima sprint. Isto é, a próxima sprint tem que incluir tarefas de melhoria do processo. Essa reunião de retrospectiva é a implementação do princípio 12 do Manifesto Ágil. Só para a gente fazer um link entre o Scrum e os princípios do manifesto que a gente abordou nos vídeos anteriores. Ok, então terminada a sprint, o time tem uns dias de folga até começar a próxima sprint, né? Eles merecem, né? Que folga o quê, preto e branco? Tá de brincadeira, né? A próxima sprint, que inicia com o planejamento da sprint, começa exatamente na sequência da sprint anterior. Não existe folga. E nem precisa ter. Te lembra do princípio 8 do Manifesto Ágil? Pois é, não prestou atenção no vídeo anterior, né? O princípio 8 fala em manter um ritmo constante e sustentável. O Scrum ele evita correrias, horas extras, sobrecarga de trabalho, justamente para que o time consiga manter esse ritmo constantemente. A sprint terminou, mas o projeto ainda não, então recomeçamos novamente o ciclo. Pessoal, antes de terminar, eu quero dar uma repassada no conceito de Time Box, já que o preto e branco me provocou no início desse vídeo. Time Box é um conceito adotado pelo Scrum que, em tradução livre, seria caixinha de tempo. As cerimônias e reuniões no Scrum têm um tempo determinado e não uma pauta, um escopo fixo. Vamos fixar o conceito que está ali, ó. Time Box é um evento pré-agendado com um tempo fixo máximo. Terminou o tempo, o evento termina. Pode até terminar antes, mas nunca depois. Tem uma única exceção que a gente até já falou, a própria sprint, que é em si um time box. No exemplo
que dei era um time box de 4 semanas. Entretanto, a sprint não pode terminar antes, ao contrário das outras time boxes. Lembram do que eu disse? Se o time terminou tudo que tinha previsto antes do tempo, ele puxa mais coisa para fazer até fechar o tempo da sprint. Mas vamos passar todos os time boxes do Scrum. Planejamento da sprint ou sprint planning é um time box de 8 horas para uma sprint de 4 semanas. Vai ter menos horas quanto menor for a sprint. A reunião diária, daily ou stand-up meeting, vai ser sempre de 15 minutos. A revisão da sprint ou sprint review é uma time box de 4 horas para a sprint de 4 semanas, também com menos horas quanto menor for a sprint. E essa regra vale também para a retrospectiva da sprint, ou sprint retrospective, que é um time box de 3 horas para uma sprint de 4 semanas. Todas essas são time boxes que, se o objetivo for cumprido antes do tempo máximo, a cerimônia pode encerrar, ao contrário da sprint, que também é um time box, que pode ser de 1 a 4 semanas, definido no início do projeto. Quando a gente começa a trabalhar com time box, o pessoal fica meio perdido. É difícil encerrar uma reunião quando ainda tem assunto para tratar. Mas com o tempo e foco na disciplina, o pessoal começa a sentir os benefícios. Listando bem rápido alguns deles. 1. Cria regularidade e disciplina. 2. Gera o foco e mantém os envolvidos atentos à pauta do evento. Em outras palavras, se dispersar, começar a falar de futebol, política, itens importantes da pauta simplesmente vão ficar de fora, porque o tempo acabou, acaba a reunião. 3. Esse conceito de cerimônias com time box desestimula reuniões extras, intermináveis e improdutivas, em que 2 ou 3 falam e os demais ficam no WhatsApp. Essa situação é familiar para vocês? Vamos encerrar por aqui esse vídeo porque a ideia era apresentar de forma abrangente uma visão completa do Scrum ponta a ponta. Tem muitos detalhes e dicas que eu quero dar para vocês, tanto sobre os papéis quanto as cerimônias e artefatos. Esse tema vai ficar para os próximos vídeos. Pessoal, espero então que vocês tenham gostado desse conteúdo e que esse vídeo tenha agregado algo novo e útil para vocês. Muito obrigado pela companhia e desejo sucesso, luz e paz no caminho de todos vocês. Lodeiro, Agile Group, soluções ágeis e exatas em gestão. Até a próxima.